Gente, então o nosso batidão de hoje vai ser sobre estequiometria, né? Então, quando a gente fala em estequiometria, hoje eu vim trazer para vocês como que realmente é cobrado a estequiometria, né? Porque tem muitos alunos que ficam ou no beabá, né? Ou no básico, ou tem muitos alunos que começam a estudar coisas que não é a forma como é cobrado aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estequiometria e como que realmente é cobrado. Eu não sei se todo mundo viu, mas eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, né? Então, eu vou dar umas dicas do que estava lá, né? Vou trazer um pouquinho de dicas do que estava lá dentro do que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Então, ó, eu optei, né? Eu optei por trazer um pedacinho da estequiometria que normalmente é negligenciado pela maioria dos alunos e até pelos professores, né? Que é a parte da reação direta e inversa. Então, ó, antes de mais nada, tem um post lá no Instagram, tá? Tem um post meu lá no Instagram que fala: a ordem dos fatores altera o produto. Gente, esse post é sobre o que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Então, a ordem dos fatores, ela altera, sim, os produtos, e é quando a gente pensa exatamente na reação direta e na reação inversa. Então, quem não foi lá ver o post ainda, depois da aula, não vai agora, hein? Depois da aula, vai lá, salva, compartilha, né? Vê o que vocês conseguem fazer lá, mas salva esse post para vocês não perderem de vista essa informação, porque é uma informação extremamente importante, tá? E quando a gente fala em estequiometria, né? Cai na MSCAM, gente. Sempre, né? Se tem uma prova que a gente tem 100% de certeza, não é 99%, é 100% de certeza que vai cair na prova da EMESCAM. Então, não tem uma prova da EMESCAM, gente, que não tem estequiometria. Muito pelo contrário, né? Nessa última prova, a gente teve 3 questões de estequiometria. Então, é um padrão a EMESCAM colocar pelo menos 2 questões de estequiometria na prova, tá? Então, não esqueçam disso. Então, EMESCAM cobra, sim. O VV, gente, cobra estequiometria? Cobra, o VV gosta de cobrar estequiometria, né? Agora, no VEST 2023/1, a UVV ela vai ter a prova objetiva e vai ter a prova discursiva. Então, no último, alguém me lembra aí, mas no último, se eu não me engano, não teve, né? Que foi só a parte discursiva, não, só a segunda etapa, que eram as 5 questões objetivas, mais as 2 discursivas, né? Mas quando ela tem a primeira e a segunda etapa, é um conteúdo que ela gosta de abordar, sim. Porém, a UVV, ela aborda a estequiometria da forma mais tranquila possível, tá? Então, vocês vão observar que a UVV, ela não é uma faculdade que aprofunda muito na estequiometria. Então, até casos gerais de estequiometria, eles já cobraram, tá? Então, assim, se eu fosse olhar a aula de hoje, eu falaria que a UVV super poderia cobrar a parte da reação direta. Então, acho que a cara da UVV aqui seria a parte da reação direta, tá? O NESC, gente, a UNESC cobra estequiometria inversa, direta, excesso, reagente, pureza. A UNESC cobra estequiometria, tá? De todas as 4, a EMESCAM e a UNESC estão ali nas que mais gostam desse conteúdo, ok? E ambas na parte objetiva, tá? Todas essas 3 que a gente falou na parte objetiva. Ah, Carol, e a Multivix? A Multivix também. Só que a Multivix tem a característica de gostar de trazer essa parte esse conteúdo na parte da prova discursiva. Então, vamos só dar um fechamento no raciocínio. EMESCAM e UNESC são as que cobram a parte mais difícil da estequiometria na prova objetiva, tá? Eu estou falando estatisticamente, tá, gente? Não significa que não pode vir de outra forma na próxima prova, tá? Mas estatisticamente. EMESCAM e UNESC cobram a parte mais difícil da estequiometria na prova objetiva. A UVV cobra também na prova objetiva, mas ela já vem com uma estequiometria muito mais tranquila, muito mais fácil, tá? E a Multivix cobra também de uma forma um pouco mais pesada, porém na discursiva. A Multivix gosta de trazer
a estequiometria na discursiva. Eu já falei isso várias vezes, vou continuar falando, eu não acho que a Multivix vai seguir o padrão da última prova, tá, gente? Então, se atentem a isso, eu acho que ela vai seguir o padrão das provas anteriores, e não da última prova do VEST 2022, né, que foi o último que teve, ok? Então, se atentem a isso, porque antes de 2022, estequiometria caía, sim, nas provas. Falamos sobre as faculdades, bora começar. O que vocês precisam saber, meninos? Eu vejo um monte de aluno tentando estudar estequiometria sem saber a base. Ou seja, sem saber o que é básico, sem saber as relações estequiométricas, sem fazer exercícios de casos gerais, que foi o presente que eu mandei para vocês durante a semana. Né? Eu mandei uma lista de exercício com casos gerais. O que são os casos gerais, gente? É quando a gente só brinca com as relações estequiométricas. É quando a gente não utiliza pureza, rendimento, excesso, reação consecutiva, né? Então, quando a gente fala nos casos gerais, a gente está falando da simples comparação entre uma relação estequiométrica e outra. Então, ó, 2 pontos que os alunos erram bastante, né? Teve algumas pessoas que colocou lá na caixinha. Ah, Carol, eu não sei começar. Por que você não sabe começar? Porque você não sabe isso aqui. Porque você não parou para estudar a base. Não tentem fazer exercício de pureza e rendimento se você não sabe isso aqui, que é o básico, que é a base do que você precisa saber. Tá? E outra, aprendeu as relações estequiométricas, não é fazer pureza, rendimento, reação direta, inversa, excesso. Não, são os casos gerais. Ah, se eu tenho 10 gramas de H2SO4, qual é a massa do Na2SO4 do sal formado, né? Isso é casos gerais, tá? É quando eu pego uma substância e comparo com outra da minha reação sem ter pureza, rendimento, excesso, reação consecutiva e PV igual a NRT envolvido. Ok? Então, comecem por aí. Então, mandei por e-mail para vocês um presente, né? Uma listinha pequenininha, rápida, para vocês fazerem rapidinho, para que vocês peguem realmente, né, as relações estequiométricas que a gente tem, né? E os casos gerais. E aí você começa a conseguir resolver os problemas. Fechado? Beleza? Então, quando a gente fala em relações estequiométricas, meninos, vocês vão ver eu falando para vocês, na verdade, até que nessa aula um pouco menos, porque eu já vou partir do princípio que vocês já sabem a base, tá? Mas sempre que eu ensino um aluno estequiometria, na hora que a estequiometria é regra de 3, pronto, tá? A estequiometria é 1, 2, 3, 10 regras de 3, mas é regra de 3. E eu sempre ensino para os meus alunos assim, quem é meu aluno aqui sabe, né? A gente tem a regra de 3, a montagem da regra de 3, ela é assim, né? E aí, de um lado, né, a gente coloca, de um lado e do outro, né, na verdade, a gente coloca na parte de cima o que você sabe, o que você é obrigado a saber, que é justamente essa relação estequiométrica que está aqui, e na parte de baixo, que o problema te deu e o X. Tá? Então, toda a estequiometria, ela tem a parte de cima com o que você sabe, que é isso aqui. Podem pegar o material teórico que eu disponibilizei para vocês aí, fazer uma chavinha, que eu fiz igual a minha cara, fazer uma chavinha e puxar e escrever assim, isso é o que eu sei, isso aqui é o que eu sei. E vocês são obrigados a saber, tá? Beleza. Parte de cima o que você sabe, parte de baixo o que o problema me deu de informação e qual é o X que eu quero. É só isso. A partir do princípio que vocês entendem isso, a relação estequiométrica, a estequiometria, ela fica muito mais fácil. Então, toda vez que eu perguntar assim, gente, o que vocês sabem sobre mol? 1 mol, gente. 1 mol, meninos. Não é 2, não é 3, não é 10, não é nada. É 1 mol. Ponto. O que vocês sabem sobre massa? Tabela periódica, tá? O que a gente sabe sobre a massa é a massa daquela substância na tabela periódica. Então, a NaCl é a massa do Na mais a massa do Cl, que vai dar 58,5, porque eu já decorei. Vocês não têm obrigação de decorar, é só olhar na tabela periódica, ou se o problema der essa informação, tá?
Constante de Avogadro, gente, 6 vezes 10 a 23 partículas. O que é isso, gente? O que são 6 vezes 10 a 23 partículas? Essas partículas, elas são subdivididas em moléculas, átomos, íons, elétrons, tudo que não tem na tabela periódica entra em partículas. Então, só um exemplo para vocês entenderem. Há um tempo atrás, a Unicamp, se eu não me engano, não sei se foi a Unicamp ou foi a FUVEST, a Unicamp, foi a Unicamp, ela colocou no vestibular dela uma questão que falava do arroz com feijão. Enfim, a questão era super complexa, era uma questão difícil e tal, mas era uma questão do arroz com feijão. O que galera fez? Quando eu falo galera, gente, é porque eles divulgaram, mais de 90% dos alunos erraram a questão, tá? Pegou e colocou lá, 1 mol de arroz tem tantas gramas, que o problema tinha dado um negócio de massa do grão de arroz lá. 1 mol de arroz tem tantas gramas. Gente, tem arroz na tabela periódica? O que é arroz? A gente não sabe. A gente não sabe. Não é igual por exemplo, vitamina C, né? Ácido ascórbico, que a gente tem uma fórmula, existe uma fórmula orgânica para ele, né? E aí a gente, tá, qual que é a massa de tabela da vitamina C? Tá lá, é só somar os carbonos, fazer a fórmula molecular e eu consigo achar. Não tem arroz na tabela periódica, não tem feijão na tabela periódica, eles não são compostos por uma única substância. Então, não tem. Ou seja, gente, está errado. Se não tem na tabela periódica, eu não posso fazer relação de mol com massa, não é o que eu sei. Mas eu posso fazer relação de mol com partículas. Então, quando a gente pensa no arroz, a gente pode falar 6 vezes 10 a 23 grãos de arroz, 6 vezes 10 a 23 grãos de feijão. Então, a constante de Avogadro a gente usa para molécula, para átomo, para íon, para qualquer coisa que não esteja na tabela periódica. Fechado? Volume, meninos. Volume na CNTP. Então, vamos lá. O que vocês precisam saber sobre o volume na CNTP? O que você sabe sobre o volume na CNTP? 22,4 litros. E olha só, pelo amor de Deus, que eu perguntei lá no meu Instagram, ontem ou anteontem, quais são as condições normais de temperatura e pressão, e a maioria errou. Mais de 60 pessoas responderam. E dessas 60 pessoas, mais de 35 respondeu que era 25 graus Celsius e 1 ATM. Tá errado, hein, gente? CNTP, condições normais de temperatura e pressão, 0 graus Celsius e 1 ATM. Carol, não tinha essa opção lá. Tinha, meninos. 0 graus Celsius e 273 kelvins é a mesma coisa. 1 ATM, 760 milímetros de mercúrio, é a mesma coisa. Então, fiquem atentos para não cair como pegadinha e vocês caírem na pegadinha, tá? Então, o que você sabe sobre as condições normais de temperatura e pressão? Que é 22,4 litros, 0 graus Celsius e 1 ATM. Beleza? O que a gente sabe sobre a CATP, condições ambientes de temperatura e pressão? 25 litros. Condições ambientes de temperatura e pressão, o que eu sei, o que você sabe, que são 25 litros. E quais são as condições ambientes de temperatura e pressão? Essa sim é 25 graus Celsius e 1 ATM, tá? E aí a gente tem dois outros conceitos que caem pouco, mas que caem, né? Que é o mol de molécula e o mol de átomos, tá? O que é mol de moléculas, meninos? Sempre um. Então, igual 1 mol, caiu mol de molécula, o que você sabe sobre mol de molécula? 1 mol de molécula. Caiu mol de átomo, o que você sabe sobre mol de átomo? O valor do N, gente. Carol do céu, que N é esse? Quando a gente subdivide as partículas, nós temos N vezes 6 vezes 10 a 23 átomos, em que N é a quantidade de átomos daquela substância. Então, quando eu falo número de átomos, N vezes 6 vezes 10 a 23. Número de mols de átomos, aí é só o N. Eu tiro 6 vezes 10 a 23 e a gente fica apenas com o N.
Fechou o raciocínio? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Pode abrir o microfone, pode mandar no chat. Alguém quer perguntar alguma coisa ou eu posso continuar? Professora, poderia repetir de novo essa parte da partícula? Da partícula? Do que é a partícula? Sim, por favor. Tá. Quando a gente... Quem tá falando? Eduardo. Eduardo, quando a gente pensa em partículas, a gente está falando de qualquer coisa que não está na tabela periódica, qualquer coisa que eu não consigo achar na tabela periódica. Então, não é um elemento químico e não é uma substância. Então, quando a gente fala em partículas, a gente está falando em moléculas, a gente está falando em átomos, a gente está falando em íons, a gente está falando em elétrons, ou a gente está falando em qualquer outra substância que eu não consigo definir uma fórmula. Então, se eu virar para você e falar assim, carne de boi, você sabe qual é a fórmula molecular da carne de boi? A gente não sabe, tá? A gente não sabe, não tem uma fórmula correta, tá? Deixa eu tentar pensar num... Eu não vou lembrar. Glicose, né? Quando eu falo assim, glicose, C6H12O6. Então, a glicose é uma substância que ela tem uma fórmula molecular. Se ela tem uma fórmula molecular, ela tem uma massa molar, 180. A glicose, a gente somar C6H12O6 as massas, vai dar 180. Então, eu posso falar sobre átomos da glicose? Posso. Posso falar sobre moléculas da glicose? Posso. Mas se eu precisar fazer uma relação com massa, eu sei quem é a glicose, 180 gramas. Ela tem uma fórmula molecular. Agora, o exemplo que eu estava usando, né? Quando a gente fala arroz, não tem arroz na tabela periódica. O arroz não tem uma fórmula molecular, não tem feijão na tabela periódica, não tem uma fórmula molecular. Então, a partir do momento que caiu arroz, feijão, carne de boi, qualquer coisa que não tem fórmula molecular, você tem que usar o 6 vezes 10 a 23. Você não pode inventar uma massa. Esse problema que eu estou te falando da Unicamp, ele é um problema bem complexo. Depois eu vou ver se eu acho ele e jogo lá para vocês. Ele foi uma questão bem complexa, que inclusive a Unicamp trouxe no ano seguinte, tá? Foi boa sacanagem. Reformulou a questão e trouxe de novo. Ele falava, durante o texto, ele falava assim, 1 grão de arroz tem 2 gramas, estou chutando, tá? 1 grão de arroz tem 2 gramas. Galera pegou e falou assim, 1 mol tá para 2 gramas. Não, não é. Não é. A gente não sabe o que é arroz, a gente não sabe. Esse não é a relação, não é o que eu sei. 2 gramas é 1 grão de arroz, que não significa que é 1 mol de arroz. 1 grão de arroz não é 1 mol de arroz. Conseguiu entender agora, Eduardo? Melhorou? Consegui sim. Obrigado, professora. Posso passar, gente? Então, vou passar, hein? Vamos lá. Repetir. Olha só, eu fiz esse quadrinho aqui para ajudar vocês no raciocínio, tá? Por quê? Porque quando a gente fala em relações estequiométricas, dá um print aí, galera, tira uma foto aí, porque esse aqui acho que não tá acho que não tá na apostila de vocês, não lembro. Não, acho que tá, não lembro. Quando a gente fala em relações estequiométricas, na estequiometria, o que é uma estequiometria? É uma regra de 3 que compara alguém que está numa reação, né? Então, o que acontece, gente? O balanceamento, ele importa, tá? Então, quando a gente pensa numa relação estequiométrica, o balanceamento, ele importa. Sempre que a gente for comparar substâncias dentro de uma reação, a parte de cima da regra de 3, que é a parte que a gente sabe, que é a parte que vocês sabem, tem que estar multiplicada pelo balanceamento. Tá? Tem que estar multiplicado pelo balanceamento. Então, eu trouxe isso aqui para vocês entenderem um pouquinho. Então, ó, olha só. Vou vir aqui na massa, tá? Olha o balanceamento. A gente tem 1 de C2H6O mais 3 de O2, dando 2 de CO2 mais 3 de H2O, tá? Então, olha só a massa. A massa do C2H6O é a massa de tabela, é o que a gente sabe, dá 46 gramas. 46 gramas vezes 1. Por quê? Porque o balanceamento é 1. Quando eu uso o O2, né, o que eu tenho de massa do O2? 32 gramas, vezes 3, porque é o balanceamento. Massa do CO2 de tabela, né, que você sabe, 44 gramas, vezes 2, por causa do balanceamento. Massa da água, vezes 3, por causa do balanceamento.
Então, vocês vão ver que esse balanceamento ele tem que acompanhar sempre que a nossa regra de 3 fizer uma comparação. Então, eu botei esse quadrinho aqui para dar uma clareada aí na cabeça de vocês, tá? E aí, a gente entra dentro dos cálculos estequiométricos, dos casos específicos, né? Gente, qual que é meu objetivo aqui hoje? Falar das reações diretas e das reações inversas. Para isso, a gente tem que falar um pouquinho sobre pureza e rendimento, tá? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em pureza, né? O que vocês têm que colocar na cabeça de vocês? Somente o puro reage. Botem isso na cabeça de vocês. Somente o puro reage, tá? Então, somente o puro reage. Como assim, Carol? Eu adoro usar esse exemplo. Vamos supor que nós estamos lá em Ouro Preto. Esse exemplo é ridículo, mas quem é meu aluno já ouviu. Vamos supor que a gente foi lá em Ouro Preto, né? Foi lá numa daquelas minas que a gente pode entrar. E aí, o cara lá, o guia, ele deu uma pedrinha pra gente, falou, ó, isso aqui é sulfato ferroso. Beleza. O que acontece, gente? Dentro daquela pedrinha, não tem só sulfato ferroso. Por quê? Porque ele tirou aquela pedrinha da terra. Então, ali tem outros minerais, porque a terra de Ouro Preto é muito rica em minerais, né? Então, tem outros minerais, tem terra, né? Tem um monte de coisa no meio daquela pedrinha. Então, se eu pego aquela pedrinha que eu ganhei lá em Ouro Preto e boto ela para reagir, sei lá, com ácido sulfúrico, né, num laboratório de química, não é aquela pedrinha toda que vai reagir. É somente a parte pura dela que vai reagir, tá? Por quê? Porque somente o puro reage. Coloquem isso na cabeça de vocês. E a pureza, gente, age sobre o reagente. Não existe pureza de produto. A pureza, ela age sobre o reagente. Beleza. Rendimento, meninos, rendimento. Rendimento, gente, indica o quanto que a nossa reação rendeu. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Não existe reação que rende 100%. Não existe. Em algum momento do processo, a gente vai ter perda. Seja dos reagentes, seja do potinho. Durante o processo, tem perda numa reação química. Só que se o problema não falar nada, ou falar que o rendimento é 100%, para a gente não vai fazer diferença nenhuma. A gente nem vai lembrar que tem rendimento, tá? Agora, se o problema fala, olha, o rendimento da reação foi de 60%, o que isso significa, gente? Que formou apenas 60% do que era esperado. E que o rendimento, ele age sobre o produto. Por quê? Porque é o tanto que a reação rendeu. Quem fala para mim o tanto que aquela reação rendeu? O produto, né? Qual é a quantidade de produto que eu formei? Então, é o produto que vai me falar quanto que aquela reação rendeu. Ok? Então, rendimento indica o tanto que a reação rendeu e age sobre o produto. Tanto pureza quanto rendimento são porcentagens, tá? Gente, quando a gente junta os dois, ou não, tá? Pode juntar ou não, na maioria das vezes é quando a gente junta os dois, a gente tem duas formas de responder, que é as reações direta e as reações inversa, que é onde está o foco da nossa aula. Então, na nossa aula hoje, a gente vai resolver 4 exercícios que envolvem reações direta e reações inversas, e eu vou ensinar o passo a passo para vocês, tá? Primeira coisa, o material teórico de vocês está perfeito. Eu fiz o passo a passo do cálculo, eu mandei aquela lá é a minha letra, tá? A forma como eu resolvi tudo direitinho de uma reação que é direta e de uma reação que é inversa. Então, utilizem aquilo, acabou a aula aqui, utilizem aquilo como base de estudo para vocês, tá bom? Beleza. Meninos, olha só esse exercício da MSK. Então, ele fala assim, ó, o ácido acetil salicílico é um analgésico que inicialmente era sintetizado de um produto natural extraído do salgueiro, a salicina, que tem massa molar 286 gramas. O esquema seguinte, que é a equação química balanceada, apresenta a rota de produção do AS, que tem massa molar de 180 gramas, obtido da salicina.
Considerando uma amostra do produto natural com 57,2% massa de pureza e um rendimento reacional de 70%, assinale a alternativa que apresenta a quantidade em gramas de AS obtido de 100 gramas da salicina. Depois da pergunta, né, eu recebi 3 tipos de pergunta lá. Algumas pessoas perguntando sobre excesso, tá? Que eu não vou citar na aula de hoje, tá bom? Algumas perguntas, algumas pessoas perguntando, né, sobre não sei começar, falando não sei começar, mas 90% das perguntas foram não consigo tirar as informações do meu problema. Gente, isso é um problema, tá? Não conseguir tirar as informações do problema é um problema. Como que vocês vão fazer isso? Eu sempre falo para os meus alunos que tem 3 etapas de uma estequiometria que são obrigatórias. Obrigatórias. Eu não precisava nem ter lido o enunciado para eu já tentar fazer a primeira coisa, a primeira e a segunda etapa desse processo. Então, olha só, meninos, me escutem, eu dou aula há 12 anos. Começou a fazer começou a ler um exercício, identificou que é um exercício de estequiometria, a primeira coisa que vocês vão fazer é a reação química. A segunda coisa que vocês vão fazer é o balanceamento. E a terceira coisa que vocês vão fazer é anotar as informações. A maioria dos alunos acha que isso é desnecessário e não consegue fazer a questão. Não é desnecessário, vocês precisam fazer a reação, balancear a reação e anotar as informações. E ser o mais organizado possível. Então, fazendo esses 4 passos, cara, a estequiometria é a parte mais fácil. As continhas é a parte mais fácil. Essas 3 primeiras etapas têm que estar feitas, têm que estar certinhas, têm que estar bonitinhas. Tá bom? Então, olha só. Primeira coisa, um monte de gente tem dificuldade de entender. Tá, ele me deu esses 2 conceitos, compostos. Quem é o AS e quem é a salicina? Então, olha só, o ácido acetil salicílico era sintetizado de um produto natural extraído do salgueiro, a salicina. Gente, sintetizar, formar, é tudo a mesma coisa. Então, quando ele fala que o AS é sintetizado pela salicina, essa é a salicina, esse é o AS. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que entender. É ler o texto e identificar quem é o AS e quem é a salicina. Como que vocês vão identificar isso? Lendo, pegando as palavras-chave. Tá? Pegando as palavras-chave. Ó, depois ele repete. O esquema seguinte, que é uma equação química balanceada, apresenta a rota de produção do AS. Produto, o AS é o produto. Então, a nossa reação, ela é feita entre a salicina, eu vou anotar aqui em cima para ter espaço, tá, gente? Virando AS. Essa é a rota, essa é a nossa reação, tá? Carol, precisa fazer a fórmula molecular? Não precisa, porque, milagrosamente, a Imerscan já deu a fórmula molecular, então não precisa. Se não tivesse dado, teria que fazer a fórmula molecular. Ele deu a massa molar, né? Se não tivesse dado, teria que fazer a fórmula molecular para chegar na massa. Olha só, gente. Essa aí é a equação química balanceada. Então, ele está me falando, olha, para 1 de salicina, você tem 1 de AS. Perfeito. Então, nós vamos anotar agora as informações, ó. Considerando uma amostra do produto natural, quem é o produto natural? A salicina, com 57,2% de pureza e um rendimento de 70%, qual é a quantidade em gramas de AS, ou seja, qual que é a massa de AS obtido a partir de 100 gramas da salicina? Tá vendo como é que fica mais fácil? Olha só, alguém tinha perguntado assim na caixinha de pergunta, nunca sei quando eu uso mol, massa, molécula, átomo. Meninos, olha aqui, olha a reação que a gente acabou de fazer.
Ele me deu uma massa, 100 gramas da salicina, que tem 57,2% de pureza. Ele quer a massa do AS, sendo que a nossa reação tem um rendimento de 70%. Tem mol aqui? Tem átomo aqui? Tem molécula aqui? Tem mol de átomo, mol de molécula, volume na CNT? Não tem nada disso aqui. É massa da salicina e massa do AS. Tá aqui, ó, tá na minha cara. Se ainda achar que o M não é suficiente, escreve massa, interrogação. Tá? Então, tá na nossa cara. Ok? Vamos lá. Eu vou fazer essa aqui e vou falar por que ela é uma reação direta, tá? Então, ó, somente o puro reage. Primeira conta que a gente tem que fazer. Qual é a pureza? Qual é a quantidade? Não são 100 gramas de salicina que vão reagir. É só 57,2%. Então, a primeira conta, ó, 100 gramas da salicina é 100%, 57,2% é X. Então, a gente tem um X de 57,2 gramas de salicina. Beleza, olha o que a gente acabou de descobrir, gente. Que a quantidade de salicina que vai formar o AS não são 100 gramas, é 57,2. Por quê? Porque somente o puro reage. Qual que é a nossa segunda continha, gente? Vamos descobrir a massa de AS que foi formada a partir desses 57,2 gramas de salicina. Vamos ver quanto que foi formada. Como, gente? Eu vou fazer uma regrinha de 3 que vai comparar a massa da salicina e a massa do AS. Então, ó, massa da salicina, ele me deu ali 286 gramas. Então, 286 gramas da salicina está para 180 gramas do AS. Por que eu não estou multiplicando pelo balanceamento, gente? Porque é 1. Se fosse qualquer número diferente de 1, eu tinha que multiplicar. Mas eu vou multiplicar por 1 para vocês lembrarem disso. Então, olha só. 1 vezes 1 vezes, tá? Só para vocês lembrarem que é o balanceamento, ok? Beleza. Então, se eu tenho 57,2 gramas da salicina, quanto de AS eu vou ter? Troca incógnita. Vai dar 36 gramas de AS. Beleza. Só que a minha reação não rendeu 100%. A minha reação só rendeu 70%. Então, olha só. A gente deveria ter produzido 36 gramas de AS. Mas a gente só produziu 70% disso. Quanto que isso representa? Vamos descobrir agora. 25,2 gramas de AS, letra A. Quero chamar a atenção para vocês só de uma coisa, olha a letra B. Tá ali, tá? Os 36 gramas tá ali. Então, não pode esquecer. Eu já vou abrir para vocês perguntarem, tá? Meninos, por que essa é uma reação direta? Olha só, presta atenção no truque aqui, hein? Eu te dei a informação de um reagente, 100 gramas, e te pedi a informação de um produto, massa do AS. Então, eu te dei a informação de um reagente e te pedi a massa de um produto. Isso é ser uma reação direta. A gente fala que a reação ela não aconteceu ainda. Somos nós que estamos fazendo ela acontecer agora. Ó. Nós estamos vendo quanto que tem de pureza, nós estamos comparando para formar o produto e nós estamos vendo quanto que tem de reação. Então, a reação direta, ela é uma reação que ainda não aconteceu. O problema me dá a informação de um reagente e me pede a informação de um produto. Isso é ser uma reação direta. Me dar a informação de um reagente, pedir a informação de um produto. Isso significa ser direto. Fechado? Sim? Quem quer perguntar? Pode perguntar. Quem quer perguntar alguma coisa?
Pode ser pelo chat, tá, gente? Quem sentir a vontade de abrir, de ligar o microfone, pode falar. Não? Todo mundo entendeu? Deixa eu ver. Tudo certo? Beleza. Então, vamos lá. Todo mundo entendeu? Vou passar para o próximo, tá? Não fiquem com vergonha, tá, gente? A hora de errar é agora, não tem pergunta boba. Isso aqui não é fácil, tá? Então, não fiquem com vergonha. Se alguém não entendeu alguma parte do processo, pergunta. Eu tô aqui para isso, a gente está aqui para isso. É para errar agora, para não errar na prova, tá? Então, pode perguntar. Se sentir à vontade, igual o Eduardo sentiu para abrir o microfone, pode abrir. Se não sentir à vontade, manda no chat, tá? Não tem problema, tá bom? Vou continuar, então. Vou achar que tá tudo certo. Olha essa questão, gente. UNESC 2021/2. Vocês estão vendo que tá tudo recente, né? Ó, 2020/1, 2021/2, tá? O dióxido de carbono pode ser usado em uma química seca em extintores. E sua produção pode ser feita pela decomposição térmica de bicarbonatos de sódio e potássio. A reação com bicarbonato de sódio é a seguinte: quantos gramas aproximadamente de NaHCl3 foram necessários para produzir 317,7 litros de CO2 numa reação com rendimento de 78%? Considere o volume molar na CNTP 22,4 litros, que ele não precisava ter dado a informação, tá? Meninos, então, olha só, vamos lá. Primeiro passo, fazer a reação, tá feita. Segundo passo, balancear a reação, tá balanceado. Terceiro passo, anotar as informações. Aí não pulem esse passo. Então, eu vou repetir ali em cima a reação, porque embaixo não vai caber, tá? Vou colocar aqui em cima. Carol, como é que você sabe que tá balanceado? Gente, se tiver qualquer número, significa que a reação está balanceada. Eu não preciso conferir. Se tiver errado, é questão anulada, tá? Agora, se não aparecer número nenhum, aí vocês confiram se ela está balanceada, ok? Então, vamos lá. Vou só passar ela aqui para cima, só para ter espaço para escrever, tá? Então, 2NaHCl3 dando Na2CO3 mais CO2 mais H2O, tá? Então, essa é a nossa reação. Então, olha só. Quantos gramas, ou seja, qual que é a massa do NaHCl3 foram necessários para produzir 317,7 litros de CO2, 317,7 litros de CO2, numa reação com rendimento de 78%. Considere volume molar na CNTP 22,4. Gente, ele está me dizendo que esse volume está na CNTP. Tá? O fato de ele estar trazendo aquela informação, ele está me dizendo que o volume está na CNTP. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai pensar, né? Nós vamos comparar massa do NaHCl3 e volume do CO2. Tá vendo que quando a gente anota, isso fica claro? Então, eu não preciso de volume do bicarbonato de sódio, eu não preciso de mol, eu não preciso de molécula, eu preciso de massa. Da mesma forma que eu não preciso de massa, não preciso de mol, não preciso de molécula e por aí vai do CO2. Eu preciso de volume, porque foi a informação que ele me deu. Essa é a primeira coisa que a gente vai pensar. Então, quando eu for comparar, a minha regra de 3 vai ser massa do bicarbonato e volume do CO2. Beleza. Outra coisa, meninos, essa reação é inversa. Por que essa reação é inversa? Porque eu te dei um produto, eu te dei a informação de um produto e eu estou te pedindo a informação de um reagente. Isso é ser uma reação inversa. Dei a informação do produto e estou pedindo a informação do reagente. Isso é uma reação inversa. A gente considera, meninos, que a reação ela já aconteceu. E se a reação já aconteceu, significa que a pureza já agiu, se tiver, e que o rendimento já agiu, se tiver. Gente, na reação inversa, a gente está sempre em busca do 100%.
Olha o que ele quer saber. Imagina que essa reação foi feita dentro dessa xícara, dentro do potinho. Ele está querendo saber o seguinte, Eduardo, quanto de bicarbonato de sódio você tem que colocar aqui dentro para formar 317,7 litros de CO2, considerando que o rendimento é de 78%. Ou seja, gente, quanto que eu tenho que botar lá no início, lá no zero, no meu tempo zero, quanto que eu precisei botar de bicarbonato aqui dentro? É uma reação inversa. A minha pureza já agiu, meu rendimento já agiu. A gente começa de trás para frente, gente. Nesse caso aqui não tem pureza, mas tem rendimento. Nós estamos em busca do 100% na reação inversa. Então, olha a primeira conta que nós vamos fazer. 317,7 litros de CO2 é 78%. Meu rendimento já agiu sobre o meu produto, a reação já aconteceu. Quanto que é 100%? Tá vendo? Quando eu falei, a gente está em busca do 100% na reação inversa. Por isso que é importante vocês identificarem que é uma reação inversa. Então, ó, X vai dar 407,3 litros de CO2. 407,3 litros de CO2. Mas ele não me pediu o volume de CO2. Ele me pediu a massa do bicarbonato. Então, eu vou comparar. 2 vezes 84 gramas, que é a massa de tabela do NaHCO3, está para 1 vezes 22,4 litros de CO2. Qual é a massa que eu vou ter se eu tiver 407,2 litros de CO2? O que eu fiz aqui nessa segunda, gente? Eu comparei o bicarbonato com o CO2. A massa do bicarbonato, porque foi o que ele pediu, e o volume do CO2, porque é o que ele quer. Já vou olhar o chat, tá? Lembrando que a parte de cima é o que você sabe, lembra? Lá do início, vezes o balanceamento. O que a gente sabe sobre a massa do bicarbonato de sódio? Massa de tabela, 84 gramas. O que a gente sabe sobre o volume do CO2 na CMTP? 22,4 litros vezes o balanceamento. Deixa eu ver aqui a pergunta. 407, eu fiz errado? Tá bom. Gente, essa sou eu, tá? 400, eu devo ter dislexia, só pode. 407,3 litros. Obrigada por avisar. Então, vamos lá. O Y aqui vai dar 3.054,75 gramas do NaHCO3, letra A. Conseguiram entender? Então, na reação direta, eu já vou abrir para pergunta. Eu te dou a informação do reagente e te peço do produto. Te dou do reagente e te peço do produto. Então, você considera que a reação ainda não aconteceu. Você vai fazer a pureza, você vai comparar, você vai fazer o rendimento. Beleza. Ah, Carol, não tem pureza. Pula o processo da pureza. Ah, não tem rendimento. Pula o processo do rendimento. Não tem problema. Quando a gente pensa na reação inversa, eu te dou o produto, eu te dou a informação do produto e eu quero do reagente. Ou seja, quanto que eu tenho que botar no potinho para que forme 317,7 litros de CO2 com um rendimento de 78%? Eu estou voltando, gente, eu estou indo atrás do 100%, tá? Eu estou indo atrás do 100%. Beleza? E aí, a gente faz o contrário. A gente, primeiro, o X sempre vai estar para 100%, seja na pureza, seja no rendimento, e a gente vai de trás para frente. Então, primeiro eu faço o rendimento, depois eu comparo, depois eu faço a pureza. Ah, Carol, não tem rendimento, pula o rendimento. Não tem pureza, pula a pureza, que foi o que a gente fez aqui agora. Teria um terceiro passo, que é o da pureza, mas não tem pureza, então eu pulei a pureza.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Carol, numa discursiva seria só deixar o cálculo ou tem que escrever algo? Paloma, olha só, a Unesc gosta que escreva título, tá? A Unesc gosta que escreva título. Eu já conversei com alguns professores, com muitos professores de escola, tá? E eles falam que não precisa botar título mais. É a orientação que eu dou para os meus alunos, que não precisa botar título, tá? Só que eu conheci um professor recentemente, que ele não me falou de qual faculdade que ele é, que ele corrige prova. E que ele falou assim, Carol, eu acho legal o aluno colocar o título. Então, a gente lá na aula, discutindo, meus alunos, a gente chegou à conclusão que a gente acha que é o Unesc, tá? Ele não me falou de qual prova de qual faculdade que ele é corretor, mas a gente chegou à conclusão de que é o Unesc, tá? Então, assim, coloque em título, tipo, cálculo da pureza, cálculo do rendimento, cálculo do volume de fulano, cálculo do... tá? Agora, toda questão discursiva tem que ter resposta. Toda questão discursiva tem que ter resposta. Então, vocês vão ver que lá vocês viram aí no material teórico que eu dei para vocês, que todos eles eu respondi no final, tá? Então, por exemplo, vamos supor que é uma discursiva. A massa de bicarbonato de sódio necessária é 3.054,75 gramas. Gente, não é para ficar enchendo linguiça, não, tá? Não é para ficar doido, não. A massa é tanto, o volume é tanto. É isso, é aquilo. É resposta curtinha, mas tem que ter resposta. Ok? E outra coisa, discursiva, meninos. Eu falo isso para vocês fazerem nas objetivas também, porque olha só, hein? Olha só. Dá mole o aluno que resolve questão objetiva de qualquer jeito. Dá mole, tá? Porque toda questão objetiva poderia ser uma discursiva. É só tampar as alternativas. Essa questão, se eu virar aqui para vocês e fazer isso aqui, ó. Se eu chegar aqui em vocês e fazer isso aqui, é uma questão discursiva. Tá? Então, toda questão objetiva de conta poderia ser uma questão discursiva. Então, não dá mole de ficar respondendo de qualquer jeito. É organizado. Vocês estão vendo como é que está organizado o meu? Número 1, número 2, na ordem que eu leio, né? Não é assim, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Não, na ordem que eu leio. Troquei as incógnitas, completei litros de CO2, grama de NaHCO3, litros de CO2. Isso é importante. Isso é importante, tá? Carol, essa questão, eu não entendi a parte do rendimento nessa questão. Vamos lá, olha só. Isso aqui é uma reação inversa, tá? Kellyson, isso aqui é uma reação inversa. O que que isso significa? Que a nossa reação, ela já aconteceu. Ou seja, o rendimento já agiu sobre essa reação. Então, 317,7 litros é 78%. A minha reação já aconteceu. É 78%, tá? Eu quero saber quanto que é 100%. Eu quero saber quanto que é o início. Então, presta atenção que na reação inversa, a gente está sempre em busca do 100%. O nosso X na reação inversa, ele sempre está para 100%. Isso aqui sempre vai acontecer, ó. Isso aqui sempre vai acontecer na reação inversa. Sempre, tá? Isso aqui sempre vai acontecer na reação inversa. Ok? Melhorou? Foi? Então, essa é uma das diferenças da reação direta e inversa, tá, gente? Olha a direta, ó. Meu X nunca tá para 100%, ó. Meu X nunca tá para 100%. Tá vendo? Olha a inversa. O meu X sempre tá para 100%. Beleza. Alguém mais? Posso passar? Então, vou passar. Meninos, a Unesc veio de novo, né? 2022/2, o último vestibular. Então, bora lá. O carbonato de sódio é um sal branco e translúcido largamente utilizado na fabricação de vidro, sabão, tinta, corante e papel. Esse sal pode ser obtido a partir da reação entre carbonato de cálcio e cloreto de sódio. Quantos quilos aproximadamente de cloreto de sódio são necessários para produzir 14,5 quilos de carbonato de sódio
considerando o rendimento de 80%. Gente, uma das perguntas que eu recebi na caixinha é: não sei tirar do nome para a fórmula. Meninos, não dá para aprender estequiometria sem saber nomenclatura e reação e balanceamento. A base da estequiometria é nomenclatura, reação e balanceamento. Vocês não podem ficar sem saber isso aqui. Tá? Não podem ficar sem saber isso aqui. Então, não vou conseguir ensinar isso aqui, tá? Não vou no batidão conseguir ensinar isso aqui, tá bom? Mas revisão, meninos, ó, revisão. Por isso que a revisão é extremamente importante. Tem que saber nomenclatura de ácido, base, sal e óxido, porque numa questão igual essa você nem começa. Ah, eu aprendi hoje na aula da Carol a fazer a reação direta e inversa. Beleza, se cair nomenclatura não vai fazer. Tá? Então, por favor, revisem nomenclatura e reação e balanceamento, tá? Então, olha só, ele fala que o carbonato de sódio é obtido, ou seja, ele é um produto, a partir do carbonato de cálcio e do cloreto de sódio. Então, vamos lá. Carbonato de cálcio, CaCO3, mais cloreto de sódio, NaCl, vai dar CaCl2 mais Na2CO3, beleza? Então, lembrem, estequiometria, primeiro passo, montar a reação. Segundo passo, balancear a reação. Então, a gente tem 1, 2, 1 e 1, tá? Esse é o balanceamento da nossa reação. Terceiro passo e mais importante, anotar as informações. Então, ó, quantos quilos de cloreto de sódio serão necessários para produzir 14,5 quilos de carbonato de sódio? 14,5 quilos de carbonato de sódio, considerando um rendimento de 80%. Anotei todas as informações. Não preciso do CaCO3, não preciso do CaCl2. O que eu preciso? Da massa do NaCl e da massa do Na2CO3. É isso que eu preciso. Eu quero que vocês me falem aqui no chat. É direto ou é inversa, meninos? Esse problema é de reação direta ou é de reação inversa? Inversa, perfeito, inversa. Por que é de reação inversa, gente? Porque eu te dei um produto e eu estou te pedindo reagente. Então, lembra, na reação direta, eu te dou o reagente e peço o produto. Na reação inversa, eu te dou o produto e peço o reagente. A minha reação já aconteceu, a pureza já agiu, o rendimento já agiu. A minha reação já aconteceu. Perfeito. Tá? Então, vamos lá. Bora lá. Se é uma reação inversa, lembrem, ó, Kelliston, nós estamos atrás do 100%. Meu X vai estar para 100%. Então, e como ela é inversa, a gente começa de trás para frente. Vamos começar pelo rendimento. 14,5 quilos de Na2CO3 é 80%. Quanto que é 100%? Reação inversa. Então, X vai dar 18,125. 18,125 quilos do Na2CO3. Beleza? Descobri quanto que eu realmente tinha formado, né? Se o nosso rendimento fosse de 100%, eu teria formado 18,125. Beleza. Vamos ver qual foi a massa do NaCl que formou essa quantidade de carbonato de cálcio, de sódio? Então, ó, nós vamos fazer uma regrinha de 3 que compara a massa do NaCl e a massa do Na2CO3. Então, ó, massa do NaCl vezes o balanceamento.
2 vezes 58,5 gramas de NaCl, massa de tabela vezes o balanceamento. Está para 1 vezes 106 gramas do Na2CO3. Qual é a massa do NaCl que eu vou ter se eu tiver 18,125 quilos do Na2CO3? Então, Y vai dar 20 quilos de NaCl. Lara, já vou deixar você falar, tá? Gente, olha só, presta atenção. Primeira coisa, primeira observação, não tem resultado. Calma. Segunda observação, Carol, você misturou grama e quilo. Pode. Nessa situação que a parte de cima, né, é grama e grama, tá vendo? Grama e grama, a gente pode botar quilo embaixo, porque tudo é massa. Quando que eu não poderia, meninos? Ah, é grama e mol, é grama e volume, é grama e molécula. Aí eu não posso de jeito nenhum misturar quilo e grama. Mas quando os dois lados é massa, quando os dois lados é massa, a parte de baixo pode mudar a unidade, tá? E a nossa resposta, né, tá vendo? A parte de baixo é 18,125 quilos, então o meu Y também vai sair em quilos, tá bom? Carol, fiquei confusa, não vou lembrar disso na hora da prova. Não tem problema, transforma os 18 quilos para grama, acha o resultado em grama, depois passa para quilo, porque foi o que ele pediu, tá? Então, a resposta é 20 quilos, tá, gente? Essa questão foi anulada, foi a última questão da prova da Unesco, ela foi anulada, porque ela não tem gabarito. A resposta é 20 quilos, tá? Lara, tirou sua dúvida? Era isso, né? Da massa? Ou você quer perguntar ainda? O Jetson falando que passou raiva. Ô, Jetson, eu esqueci que essa questão tinha sido anulada, né? Aí estou fazendo ali, aí cheguei no resultado e falei, uai, errei. Então tá bom. Eu falei, uai, errei, não tem enunciado, não tem gabarito. Aí virei a página, fiz de novo. Uai, gente, eu errei de novo. Aí que eu fui ver que estava anulado, tá? Beleza. Então, o 100% é teoricamente o que seria formado. Exatamente. Paloma, a Paloma perguntou assim, então o 100% é teoricamente o que seria formado e 80% é o que deu. Exatamente, Paloma. O 100% era o que deveria ter sido formado se não tivesse rendido 80%. Como rendeu 80%, ele formou só 14,5 quilos. Nós estamos em busca de saber quanto que eu realmente formei. Tá bom? Alguém mais quer? Oi? Aqui, quando ele fala quantos quilos serão necessários para produzir, aí já pode meio que considerar que é inverso, porque se é para produzir, ele já meio que foi produzido. Quem tá falando? É a Lara. Lara, olha só. Não faz isso. Não faz isso, tá? Não se apega a palavras, porque as palavras podem mudar, tá? Então, não se apega a palavras. Faz o que eu fiz, faz a reação, balanceia a reação e anota as informações. A partir daqui, disso aqui, você chega à conclusão se é direto ou inverso. Te deu o produto, pediu reagente, inversa. Te deu reagente, pediu produto, direto. Tá? Combinado? Então, não fica presa às palavras. Você já tem coisa demais para decorar. Não fica presa às palavras. Tá bom? Beleza. Alguém mais? Podemos ir para a última? Então, eu vou, hein? Emescan de novo. Ai, Carol, você não botou nenhuma da UVV, nenhuma da Multivix. Gente, eu até ia botar uma da Multivix, mas eu usei aquela questão na aula de revisão, aí eu não botei ela aqui, tá? A UVV, ela não costuma cobrar, assim, direto, inverso e tal, por isso que eu não botei, tá bom? Esse ó, presta atenção. Esse aqui, ó, olha só, Laura, olha só, esquece. Porcentagem na estequiometria sempre é massa-massa. E isso não vai influenciar em nada na sua vida na estequiometria. Isso vai influenciar na sua vida na solução. Na estequiometria, esquece se é MM.
Ele nem tinha que ter dado isso. Nem era para estar aqui. Ela tá falando isso aqui, tá, gente? A Lara tá falando assim, pô, ele me dá 78% MM, eu fico perdida. Esquece isso aqui em estequiometria, gente. Isso aqui é importante em soluções. Na estequiometria, isso aqui não vai dizer nada. A porcentagem, ela sempre é MM na estequiometria. Combinado? Sim? Então, tá bom. Meninos, vamos para a última. Então, vamos lá. Essa aqui é muito boa. A estequiometria em si não é difícil, mas essa é boa. A obtenção da cetona e do carbonato de cálcio pode ser feita pela decomposição térmica do etanoato de cálcio. Considere hipoteticamente que 100 gramas do etanoato de cálcio foram queimados e produziu-se cetona com um rendimento de 80%. Nessas condições, é correto afirmar que a massa em gramas mais próxima da cetona produzida é igual a... Sério, gente, é a cara da Iwiscan essa questão, porque a estequiometria em si, né, agora que a gente está pegando, ela não era difícil, mas quem é o etanoato de cálcio, gente? Primeira coisa, eu vou apagar aqui embaixo que eu vou escrever lá em cima, mas a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a obtenção da cetona e do carbonato de cálcio. Então, nós temos, depois da seta, cetona e carbonato de cálcio. É feita pela decomposição do etanoato de cálcio. Então, é alguém que está antes da seta. Etanoato de cálcio. Tá? Então, a nossa reação é isso aqui. Agora, eu preciso abrir essa reação. Porque eu preciso saber se o balanceamento é 1 para 1, se é 1 para 2, qual é a massa, eu preciso saber tudo. Alguém tem noção de quem é o etanoato de cálcio? Alguém consegue me falar quem é o etanoato de cálcio? Vê se vocês conseguem escrever aqui para mim no chat. Quem é o etanoato de cálcio, gente? Não tem medo de errar, por favor. Quem é o etanoato de cálcio? Não, Isabela. Não. 2 carbonos com uma dupla e um oxigênio. Tá quase. Vamos lá, Paloma tá quase. Assim, Paloma? C, dupla com oxigênio. O que mais? Não isso que eu desenhei? Outro O, beleza. Outro O, o que mais? Etil éster Ca. É um éster. Tá certo, gente. Lara, é isso aqui? Opa, peraí. Deixa eu apagar aqui, peraí. É isso aqui? Quem acha que esse é o etanoato de cálcio? Vamos lá. É esse o etanoato de cálcio, gente? Sim ou não? Bora pensar, meu povo. Sim. Boa, Paloma. Ai. Boa, Paloma. Olha só, meninos. Presta atenção. Olha só. Primeira coisa, gente. Olha a nomenclatura da orgânica, tá? Etanoato de cálcio. Isso aqui é uma nomenclatura orgânica, tá bom? Etanoato de cálcio é da orgânica. MET-ET, 2 carbonos. O ato é um éster, né? É quase um éster. E o dicálcio, né? Fala que ao invés do hidrogênio a gente vai ter o cálcio, tá? Ou seja, é um sal orgânico. Isso aqui é a nomenclatura do sal orgânico, tá? Isso aí, isso aí. Beleza. Teoricamente, gente, seria isso aqui. Por que que não é isso aqui, meninos? Porque esse oxigênio, ele está valendo -1 aqui. Por que que ele está valendo -1? Porque ele já está fazendo a outra ligação, tá? Então, ele está só com um negativo, porque ele só quer fazer mais uma ligação. O oxigênio faz 2, uma ele já está fazendo com carbono. Mas o cálcio é 2+. Se o cálcio é 2+, meninos, significa que eu preciso de 2-.
Então, deixa eu só apagar aqui para escrever direito. Eu preciso de 2 desse aqui para juntar com o cálcio 2+. Esse é o etanoato de cálcio. E ninguém estava esperando por isso nessa prova. Esse é o etanoato de cálcio, que vai se decompor em CaCO3 mais uma cetona. Que cetona que eu consigo formar aqui, gente? Vê se vocês concordam que é essa aqui. Vê se todo mundo concorda que essa é a única cetona que eu posso formar aqui. Olha só, antes da seta, a gente tem 4 carbonos. Concordam? Por causa desse 2 aqui. Nós temos 4 carbonos. Depois da seta, um dos carbonos está aqui, ó, no CaCO3. Então, a minha cetona só pode ter 3 carbonos. Cetona é carbonila entre carbonos, tá? Tá certinho. Tá certinho, Magnisa. Tá certinho. Ok? Conseguiram entender? Todo mundo pegou? Alguém quer perguntar alguma coisa relacionada a isso? Ó, primeiro, tem que saber a nomenclatura da orgânica. Tem que ter o insight que o carbono, o cálcio é 2+, e o etanoato é 1-, então vou precisar de 2 do outro. Tem que entender que quando você forma CaCO3, o que sobra é essa cetona aí. Fechado? Prof, ele fala que foi queimado, não precisa colocar 1 ou 2. Deixa eu ver, tá queimado, produz cetona. Não tinha pensado nisso. Deixa eu ver se está faltando oxigênio aqui, peraí. Eu tenho 4 aqui, 3, 4. Não está faltando oxigênio, não vão botar. Ele é decomposição. Na verdade, gente, se a gente fosse pegar o enunciado, tá errado aqui o enunciado da questão, né? Ele falou que é a decomposição, tá? Ele fala ali em cima que é uma decomposição e depois ele fala que o etanoato de cálcio foi queimado. Ou seja, gente, essa aqui foi a segunda prova da Fundep, tá? Então, é uma questão que está com erro no enunciado. Foi perfeita a sua observação, Fernando, foi perfeito, tá? Mas realmente a gente precisa só da decomposição nesse caso. Mas provavelmente é uma questão que a gente, se prestasse atenção na época, entraria com anulação, tá? Lembrem o seguinte, gente, a Fundep tem melhorado muito, mas no início, quando ela entrou, foi um caos. Tem cada questão, gente, que eles não conseguiam, que a gente não... Na época, eu não entrava com anulação, porque eu tinha muito pouco aluno, né? Mas eu só dava aula particular. Mas os cursinhos, eles não entravam com eles entravam com anulação e a Fundep não aceitava a anulação de questões que são absurdas, tá? Questões que são absurdas, tá bom? A acetona sempre vai... A acetona vai ser formada, a acetona vai ser formada, ela tem que estar aqui, tá? Ela está depois da seta, ela é um produto que foi formado. Vamos lá, meninos, vamos anotar as informações. Então, tá balanceado, tá tudo direitinho. A gente já viu que o Fernando achou um erro na questão, mas vamos lá, vamos anotar as informações. 100 gramas, considere que 100 gramas do etanoato de cálcio foi queimado, foi decomposto, e produziu cetona com um rendimento de 80%. Então, vou botar aqui, ó, rendimento de 80%. Nessas condições, é correto afirmar que a massa em gramas da cetona produzida é. Então, ele quer a massa da cetona. Meninos, reação direta ou inversa? Direta. Boa, direta. Por que é direta, gente? Porque eu te dei um reagente e te peço um produto. Então, eu te dei um reagente, eu te peço um produto. Tá? Reação direta. Ok? Direta. Então, bora lá. Se é uma reação direta, o que a gente vai fazer? Primeiro a pureza, depois compara, depois o rendimento. Não tem pureza, vou pular a primeira etapa. Bora comparar. Então, eu vou comparar o etanoato de cálcio com a cetona. Massa e massa, porque é o que ele me deu e o que ele me pediu.
Então, ó, a massa de tabela do etanoato, gente, é 158 gramas. Então, vai ficar 1 vezes 158 gramas do etanoato está para 1 vezes 58 gramas da cetona, propanona, tá? Da propanona. Massa de tabela, ok? Se a gente tem 100 gramas do etanoato, quanto da cetona que a gente vai ter? Então, a gente vai ter um X de 36,7 gramas da cetona. Essa seria a minha resposta, olha a letra C. Essa seria a minha resposta se tivesse rendido 100%, mas rendeu só 80%. Ou seja, 36,7 gramas da cetona é 100%. Quanto que é 80%? Então, a gente vai ter um Y de 29,36 gramas da cetona, letra D. Conseguiram entender, meninos? Então, essa questão aqui, na minha opinião, não é nem a estequiometria que é difícil. É o nome, é a nomenclatura e a reação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Gente, não saiam, por favor, não saiam, tá? Que eu vou dar um presente a gente vai fazer um presente, eu vou te dar um presente para um de vocês daqui a pouco, tá? Meninos, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Nós estamos com 55 pessoas. É muita gente num domingo à noite, tá? De verdade, muito obrigada. O batidão está sendo feito com muito carinho, tá? Eu estou trazendo conteúdos específicos, vocês estão vendo que está bem específico, tá? Do que realmente é cobrado. Eu estou trazendo questões das provas para vocês. Eu estou mostrando, olha só, tá aqui, tá na sua prova, isso aqui vai cair, ok? E eu estou indo na dor de vocês, tá? Que eu já dou aula há muito tempo, então qual que é a dor, né? A questão direta e inversa. Eu não ia conseguir dar a estequiometria toda, mas eu estou indo em pontos, tá? E aí, vocês sabem que eu estou em Belo Horizonte, né? Que eu vim participar de um evento, para quem está me acompanhando lá no Instagram. Quem não tiver, pelo amor de Deus, hein? Vai lá me seguir. Eu estou participando de um evento, né? Eu participei de um evento esse final de semana, que foi muito legal, que foi o FIRE, né? Que é um evento da Hotmart, que é onde meus cursos ficam acoplados. Eu conheci gente do mundo inteiro, enfim, foi muito, muito, muito legal. E uma frase do Misha Menezes, que é um cara que cresceu muito no digital nos últimos 2 anos, que, enfim, o cara é um fenômeno. E ele colocou uma frase, cara, essa frase é para vocês, assim. Então, eu trouxe essa frase para que vocês leiam essa frase, internalizem essa frase, porque eu estou internalizando ela, tá? Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Então, eu quero ver o que acontece se vocês não desistirem. Não desistam, meninos. Não desistam. Não é fácil, é cansativo, é difícil, é muita matéria, é muita coisa. Mas eu quero ver o que acontece se você não desistir. E a gente sabe o que acontece se você não desistir. Tá aqui, ó. Tá na foto aí. É isso que acontece se você não desistir. É aprovação. Que demore 1 ano, que demore 6 meses, que demore 5 anos. É isso que acontece se você não desistir. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, tá bom? Eu queria pedir um favor, né? Não saiam, não saiam. Eu queria pedir um favor. Se vocês gostaram da aula, só se vocês gostaram, compartilhem essa informação, né? Com amigos de vocês que... Ah, Carol, tem fulano, eu conheço fulano, ciclano que vai tentar medicina nas particulares. Compartilhem com eles, né? Compartilhem e falem, ó, a aula tá valendo a pena. Mas só se vocês gostaram, tá? Vamos lá. E agora, gente, eu queria contar uma novidade e dar um presente para vocês. Então, eu estou abrindo agora, neste exato momento, deixa eu parar de compartilhar, a inscrição para o meu curso de revisão,
né? A gente falou aqui agora no início. Teve mais uma, Maria, a gente já está na segunda, tá? Mas está lá já tá lá no link do grupo do WhatsApp, tem lá a aula com o material, tá bom? Meninos, estou abrindo agora, neste exato momento, a inscrição para o meu curso de revisão, tá? Se chama Fórmula de Aprovação, tá? É um curso de revisão de véspera, eu chamo curso de revisão de véspera. Ele é um curso para revisão para as particulares, tá? É a revisão para o vestibular de outubro, tá bom? São 4 cursos, tá, gente? São 4 revisões diferentes, ou seja, uma revisão para a EMESCAM, uma revisão para o UVV, uma revisão para a UNESC e uma revisão para a Multivix, tá bom? Estou abrindo a inscrição para os meus cursos, para os cursos, né? Para quem quiser participar da revisão. Ela, igual eu tô falando, ela é uma revisão de véspera, tá bom? Então, é aquele momento para pegar os insights. É aquele momento para dar aquela revisada, para falar, caraca, eu tenho que lembrar disso, meu Deus, eu tenho que lembrar daquilo. Ela é toda feita em resolução de exercício, toda feita em resolução de exercício, tá? Quem tá aqui que participou da última? Tem alguém aqui que participou da última que pode falar, participei. Aí, ó, Isabela participou. Então, assim, a revisão é toda baseada na resolução de exercício. A gente revisa a matéria inteira, inteira, inteira. Vou deixar o link aqui para vocês, para quem quiser entrar, tá? Opa, peraí. Vou deixar o link aqui para quem quiser entrar. Para quem quiser participar, vai estar lá no meu Instagram também. E o presente, eu vou depois abrir caixinha de perguntas, vocês podem mandar mensagem para perguntar, tirar dúvida, enfim, eu tentei botar todas as informações aí, mas quem quiser... Ai, meu Deus, eu mandei direto para uma pessoa. Deixa eu botar para todo mundo. Quem quiser depois perguntar, né? Fazer alguma pergunta. Tem brinde para os 30 primeiros, tem bônus, brinde não, tem bônus para os 30 primeiros que se inscreverem, tá? Vão ganhar um negócio exclusivo aí. E vamos lá, eu quero fazer um sorteio. Eu quero dar de presente para alguém que está online aqui na aula, para alguém que está presente aqui na aula, uma das revisões, tá? Um curso das revisões, eu quero dar de presente para vocês. E para isso, gente, nós estamos com 53 pessoas. Aqui não tem lista de presença no Zoom, pelo menos eu não sei onde acha a lista de presença no Zoom. Eu queria que vocês escrevessem o nome de vocês e mandassem aqui no chat agora para mim. Então, escrevam o nome de vocês, mandem no chat, isso, porque quando eu fecho o Zoom, fica salvo o chat aqui, o nome de vocês, tá? Eu tô indo viajar agora, então não vou conseguir fazer agora, porque a aula ainda precisa baixar. Vai jogando o nome de vocês aí, coloca o nome de vocês aí. Amanhã de manhã, quando eu chegar em casa, eu vou classificar vocês, vou botar um número em vocês e vou fazer o sorteio, vou filmar, podem ficar tranquilos, tá? E vou mandar aí o ganhador do curso, vou mandar lá no nosso grupo do Batidão o ganhador do curso da revisão, tá bom? Bom, quem quiser se inscrever, pode se inscrever, gente. Se você ganhar, é só cancelar a inscrição, tá bom? Pode... Nem vem, gente. Então, pode se inscrever, gente. Quem quiser, Carol, já quero me inscrever agora. Pode se inscrever, que se ganhar, é só a gente cancelar, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Então, vocês vão ganhar um curso, alguém aí, algum sortudo aí vai ganhar um curso de revisão, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso. Vou esperar o povo, vou deixar aberto um pouquinho para o povo escrever no nome aí. E, ó, beijos para todo mundo. Bom final de domingo. Que bom que vocês gostaram. Eu fico muito feliz com esse retorno de vocês. Beijo, obrigada. Obrigada pela viagem de volta aí. Obrigada. Amanhã estarei em Vitória, se Deus quiser. Vou dar um tempinho para vocês escreverem o nome aí, gente. Quem não escreveu, bota o nome aí, senão eu não consigo saber quem participou, hein? Obrigada. Boa noite, meninos. Beijos. Vai escrevendo o nome aí. Manda o link no WhatsApp. Manda, Ale, mando. Vou mandar agora. Vou mandar sim, pode deixar, tá? Vou botar lá na bio também. Obrigada. Obrigada, Kelly.